Já era madrugada quando a bomba caiu no noticiário rubro-negro e não tem como negar, esse foi um dos melhores acordos que o Flamengo fez nos últimos anos. E calma que eu já vou explicar o porquê. Mas segura aí porque tem mais coisa quente chegando. Tem dirigente tentando dar chapéu no Flamengo, tem colombiano se destacando na Argentina e sendo oferecido ao Mengão, tem bastidor de Copa do Brasil. E claro, hoje tem jogo no Maracanã. Então bora falar de Flamengo porque o dia promete ser movimentado. Antes de qualquer coisa, deixa eu abrir falando da Copa do Brasil. A rodada de ontem foi insana. O Vasco quase deu adeus à competição. Abriu o placar, parecia que ia passar tranquilo, mas aí, no último minuto, literalmente no apagar das luzes, o Operário empatou, do jeitinho que muita gente previa. O jogo foi para os pênaltis e virou uma montanha-russa. Um perdeu, o outro pegou, depois foi para os alternados e aí sim o Vasco respirou aliviado e conseguiu a vaga. Já o Grêmio mesmo jogando em casa não passou. Empatou com o CSA e ficou pelo caminho. Isso mostra mais uma vez que não tem essa de time grande ou pequeno. Em mata-mata é 11 contra 11, tem que respeitar o adversário e jogar sério. E hoje é a vez do Flamengo entrar em campo pela mesma competição. O adversário é o Botafogo da Paraíba e o palco é o Maracanã. Mesmo com a tendência de Felipe Luiz poupar alguns titulares, o time que entrar precisa vir ligado, concentrado, porque não dá pra brincar. Cada fase vencida aproxima o Flamengo do título e mesmo que a Copa do Brasil não esteja no topo das prioridades agora, quando chegar nas fases finais, todo mundo vai querer levantar a taça. Então o foco tem que ser total desde já. E olha só quem apareceu no ninho do urubu, o zagueiro Alessandro, que atualmente defende o Lille da França. Ele que teve passagem pela base do Flamengo foi visto por lá e, claro, levantou especulações. Mas falando em Lille, tem um nome que vem sendo bastante citado, John Textor. Parece que o cara tem um radar ligado no que o Flamengo quer. É incrível! Toda vez que surge o nome de algum jogador no radar rubro-negro, o Botafogo aparece e fecha com o atleta. Foi assim com Almada, com Luiz Henrique e com Arthur. Agora o nome da vez é Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no futebol árabe. O Flamengo tenta um empréstimo, mas o Botafogo já tá ali na cola querendo atravessar o negócio. Tá ficando feio, hein? E é justamente agora que a janela de transferências vai mostrar se José Botto realmente veio para fazer a diferença. Na primeira janela ele ainda estava se ambientando, entendendo o elenco, os bastidores, as carências, mas agora não tem desculpa. Ele conhece o clube, sabe as posições mais frágeis e precisa agir. A expectativa é grande para ver se ele consegue blindar os alvos e fechar contratações sem perder atletas para rivais diretos. E tem mais, ontem surgiu a informação de que o colombiano Luiz Angulo, atacante do Central Córdoba da Argentina, foi oferecido ao Flamengo. O cara tá em ótima fase, por lá vem chamando atenção e o nome foi colocado na mesa. Mas por enquanto não tem negociação em andamento. É aquele tipo de situação em que o jogador é oferecido, o clube analisa, com calma, vê se vale a pena investir, entende o perfil. E olha que todo dia chega nome novo por lá, então a triagem precisa ser bem feita para não cometer erros. Agora segura porque vem o assunto mais impactante da madrugada. Um anúncio que pegou todo mundo de surpresa e promete mexer com as arquibancadas do Maracanã, foi oficializada a união entre as duas maiores torcidas organizadas do Flamengo, a Raça Rubro-Negra e a torcida jovem. Mas não é união temporária, é união definitiva. Sim, elas decidiram caminhar juntas respeitando as individualidades de cada uma, com diálogo direto entre as lideranças para resolver qualquer eventual discordância. A nota foi clara, a ideia é deixar rivalidades de lado, trabalhar pelo bem do Flamengo e transformar a convivência em algo pacífico e construtivo. Inclusive ficou decidido que o integrante que não respeitar esse novo pacto será cobrado pela própria diretoria da torcida. Isso mostra o compromisso sério com o clube, com o retorno às arquibancadas e principalmente com a festa que só essas torcidas sabem fazer. E por que isso é tão importante? Porque são justamente essas duas torcidas que ainda não voltaram aos estádios mesmo depois da liberação das organizadas de Vasco, Fluminense e Botafogo. Agora, com essa união, elas reforçam o pedido de retorno e aumentam a pressão para que tudo seja resolvido. Se voltarem e voltarem juntas, pode ter certeza que o Maracanã vai tremer. São torcidas que arrastam multidões, que inflamam o estádio, que criam um ambiente único. Esse acordo é histórico.
Não só pela rivalidade entre elas, que por anos dividiu as arquibancadas, mas pelo poder que terão juntas caminhando lado a lado. Pro Flamengo, é um ganho imenso. Dentro de campo, o time sente a vibração. Fora de campo, a força da torcida unida empurra, motiva e até intimida adversários. Então se prepare, porque quando essas torcidas voltarem, vai ser um espetáculo. A parte no Maracanã, agora é aguardar os próximos capítulos, ver se o Flamengo passa hoje na Copa do Brasil, observar os bastidores da janela de transferências e ficar de olho nas novidades que com certeza ainda vão pintar nos próximos dias. Porque se tem uma coisa que não falta no Flamengo é emoção, e enquanto o Flamengo se prepara para mais uma noite decisiva no Maracanã, a diretoria vai trabalhando nos bastidores para reforçar o elenco. A torcida pode até não enxergar tudo o que está acontecendo, mas tem muita conversa rolando, muita análise sendo feita porque o time precisa sim de reforços pontuais. O elenco é forte, mas a temporada é longa e o calendário brasileiro exige um grupo qualificado com opções no banco à altura dos titulares. Ainda mais com Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e possivelmente o Super Mundial pela frente. E é justamente aí que entra a atuação do departamento de futebol. O torcedor não quer mais ver novela de jogador que vem e não joga contratação cara que não rende. A cobrança é por nomes que cheguem e assumam a bronca, que vistam o manto e façam diferença dentro de campo. Ninguém tem mais paciência para apostas sem critério. E o torcedor já tá de olho também nas movimentações envolvendo os rivais. Cada investida do Botafogo, por exemplo, é vista com atenção. A torcida quer entender o que acontece nos bastidores, porque tantos nomes especulados no Flamengo acabam parando em General Severiano. Será que é só agilidade nos bastidores? Será que falta jogo de cintura? É esse tipo de coisa que precisa ser corrigida. O torcedor entende que nem sempre dá para ganhar todas, mas não aceita ser escanteado em negociações que pareciam encaminhadas. E isso gera uma pressão natural em cima de quem comanda o futebol. A expectativa agora é pela movimentação da diretoria na próxima janela. A ideia de trazer o Wesley por empréstimo mostra que o Flamengo está olhando com atenção para jogadores que conhecem o futebol brasileiro, que já jogaram aqui e podem se adaptar rapidamente. Esse tipo de reforço é mais assertivo porque não precisa de um longo período de adaptação. E com a temporada pegando fogo não dá para esperar. O torcedor quer ver o reforço chegar na segunda-feira e já estar disponível na quarta-feira. Esse é o nível de cobrança em um clube do tamanho do Flamengo. Enquanto isso, o nome do colombiano Luiz Angulo surge como mais uma daquelas sondagens que acontecem diariamente. O futebol sul-americano é um celeiro de talentos e muitos empresários tentam colocar seus jogadores no radar de clubes como o Flamengo. Mas o filtro precisa ser rigoroso. O fato de estar em boa fase em um time argentino de menor expressão não é suficiente para justificar um investimento. É preciso mais. O torcedor quer nomes que cheguem com impacto, que sejam capazes de disputar vaga com os titulares. E se for para apostar, que seja com critério, com visão de longo prazo. E toda essa movimentação fora de campo não pode tirar o foco do que acontece dentro das quatro linhas. A Copa do Brasil é traiçoeira, um vacilo e o time dá adeus à competição. E por mais que muitos ainda não coloquem o torneio como prioridade, basta avançar mais uma ou duas fases para a história mudar. Quando o time vê que a final está logo ali, quando enxerga a chance de levantar mais uma taça, tudo muda. É nesse momento que a competição passa a ser levada ainda mais a sério. Por isso, todo cuidado é pouco. O adversário de hoje pode parecer modesto, mas não tem nada de bobo. Vai entrar no Maracanã como franco atirador sem pressão, com a chance de fazer história, e o Flamengo precisa estar preparado para isso. Entrar desligado achando que vai resolver na hora que quiser é receita para tragédia. O jogo precisa ser tratado com seriedade, com respeito ao adversário e principalmente com intensidade. O torcedor vai estar lá empurrando, fazendo sua parte. E o mínimo que se espera é que os jogadores correspondam. E é exatamente por isso que a união entre raça rubro-negra e torcida jovem é um capítulo à parte nessa história. A notícia do acordo pegou muita gente de surpresa, mas tem um peso simbólico gigantesco. Não é só sobre arquibancada. É sobre identidade, é sobre cultura do clube, é sobre a força da torcida como um agente transformador dentro do estádio. Essas duas torcidas, quando atuam em sintonia, criam um ambiente que nenhum outro clube no Brasil consegue replicar.
É canto do começo ao fim, é empurrão psicológico nos jogadores, é pressão no adversário. E isso faz diferença. A gente viu isso em diversas partidas históricas. A diferença entre um Maracanã silencioso e um Maracanã pulsando é gritante. E por isso essa união pode significar uma virada importante na atmosfera dos jogos do Flamengo. A arquibancada pode voltar a ser um caldeirão, um espaço onde o adversário entra e sente o peso, onde o time da casa ganha aquele gás extra para buscar o resultado. É esse tipo de apoio que, somado à qualidade do elenco, pode levar o Flamengo a mais um ano vitorioso. E o curioso é que esse acordo entre as torcidas também representa maturidade. Durante muito tempo, a rivalidade entre elas acabou atrapalhando discussões, divisões e, em alguns casos, até confusões que manchavam a imagem do clube. Agora, ao decidirem caminhar juntas, elas mostram que o amor pelo Flamengo está acima de qualquer vaidade. E isso precisa ser exaltado. Porque é difícil, é uma decisão que exige diálogo, humildade e paciência, mas que no final das contas traz benefícios para todo mundo. Imagina só o primeiro jogo com as duas torcidas de volta unidas, vai ser uma explosão de energia. Vai ser um dia histórico no Maracanã. E a tendência é que isso se repita nos outros jogos, criando uma nova dinâmica para o time em campo. Jogadores sentem isso. Sabem quando a torcida está vibrando, sabem quando a arquibancada está pegando fogo. E esse clima de estádio cheio pulsante pode ser o diferencial em jogos decisivos, e com tudo isso acontecendo, o Flamengo segue sua caminhada em busca de mais títulos. A temporada ainda está só na metade, mas cada decisão tomada agora pode refletir lá na frente. Um reforço certeiro, uma vitória importante, uma classificação suada, tudo isso constrói o caminho até os grandes momentos. E por isso cada jogo importa. Cada contratação conta. Cada passo fora de campo precisa ser dado com convicção. O torcedor quer ver um Flamengo organizado, competitivo e, acima de tudo, vitorioso. Quer ver o time dominando no Maracanã, mas também jogando bem fora de casa? Quer ver entrega à raça técnica? Quer ver a camisa rubro-negra sendo respeitada? E quando o time corresponde, a torcida retribui. Com apoio, com presença, com festa. É uma relação que se retroalimenta. Quanto mais o time entrega, mais a torcida empurra. E quando a torcida empurra, o time se agiganta. Por isso, o desafio agora é manter essa energia viva. Seja no jogo de hoje contra o Botafogo da Paraíba, seja nos próximos confrontos da Libertadores, do Brasileirão, da própria Copa do Brasil. É manter o foco, corrigir os erros, reforçar onde precisa e seguir firme. Porque quem veste essa camisa sabe aqui não tem espaço para comodismo. Aqui a cobrança é alta, mas a recompensa também é. Quando o Flamengo acerta, ninguém segura. E pelo que tá se desenhando, vem coisa grande por aí. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha. Com os parceiros de arquibancada, bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo vive um momento de tensão fora das quatro linhas. Um rumor envolvendo o meio-campista Gerson movimentou os bastidores do clube nesta semana. Segundo informações que circularam nos bastidores da Gávea, o jogador teria se desentendido com um companheiro de equipe durante um treino, chegando supostamente a agredi-lo fisicamente. Embora os detalhes do episódio ainda não tenham sido oficialmente confirmados, a simples possibilidade de um ato dessa natureza já gerou forte repercussão interna e promete ter desdobramentos importantes. Fontes próximas ao clube indicam que a diretoria do Flamengo considera o comportamento relatado absolutamente inaceitável. Independentemente da veracidade total dos fatos, os dirigentes rubro-negros já demonstraram preocupação com o impacto que o episódio pode causar no ambiente do elenco, especialmente em um momento em que a equipe busca estabilidade e foco nas competições que disputa. O ambiente no Ninho do Urubu, tradicionalmente conhecido pela pressão constante e pelo alto nível de cobrança, parece ter sido abalado por esse possível conflito entre atletas. A diretoria do clube agirá com firmeza. Nos bastidores, já se fala em uma intervenção direta no caso, com a possibilidade de reuniões com os envolvidos e a aplicação de sanções disciplinares, caso o episódio se confirme. O Flamengo entende que manter a harmonia interna é fundamental para o bom desempenho da equipe e não vai tolerar atitudes que comprometam a coesão do grupo. Gerson, que é considerado um dos pilares técnicos do elenco, pode acabar enfrentando consequências sérias se for comprovado que extrapolou os limites aceitáveis de convivência profissional. O clube,
que nos últimos anos vem trabalhando para consolidar uma imagem de seriedade e organização, sabe que episódios como esse podem manchar sua reputação. Por isso, a resposta institucional será enérgica. Nos corredores da Gávea, o discurso é claro: o Flamengo está acima de qualquer jogador, independentemente de sua importância ou história com a camisa rubro-negra. A expectativa agora é por uma apuração interna que esclareça o ocorrido, e principalmente por um posicionamento oficial que traga luz ao caso e reafirme o compromisso do clube com o profissionalismo e o respeito mútuo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!